Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai rever o teorema fundamental do cálculo, beleza? E para que serve o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo ele está relacionado ao cálculo de integrais, certo? Mas o que é uma integral, né? Então vamos imaginar, a gente tem uma função aqui, beleza? O gráfico dessa função f, beleza? E essa f, ela tem como variável independente um certo t, beleza? Então aqui a gente tem o t, então para cada t a gente vai bater no f de t, beleza? Aqui vão ter os f's do t, beleza? Então tá bom. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essa função f, ela tem que estar definida num certo intervalo que a gente vai chamar de AB, beleza? Ou seja, entre esse intervalo AB, essa função ela é contínua, ela não tem buracos, tudo bem? E aí calcular a integral dessa função f dentro desse intervalo AB significa o quê? Calcular a área que está abaixo ou acima, né? A gente vai, depende aí do modelo do gráfico, mas nesse exemplo aqui é o gráfico então compreendido entre esses dois extremos, certo? E o gráfico da função, beleza? Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de integral da função f, e essa função f, ela está em função de t, então, a integral da f de t em relação a essa variável t, dt, beleza? Com extremos aqui em a e b, beleza? Então é isso que significa a integral para esse caso aqui, beleza? E o que vai dizer o teorema fundamental do cálculo? Vai dizer o seguinte, para a gente calcular essa integral, basta a gente fazer o seguinte, basta a gente encontrar uma função f aqui, ó, uma f maiúscula, beleza? A gente vai determinar essa função f, calcular então essa f em b, beleza? E subtrair essa f em a, beleza? Tá? A gente já vai dar um exemplo, tá? E o que é essa f, tá? Essa f maiúscula, beleza? Tem que ser de tal modo que quando a gente derivar essa f maiúscula, a gente tem que cair na função que a gente quer integrar, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó, do lado, tá? Coisa bem mais simples, ó. Vamos supor aqui que a gente quer calcular a integral de x ao quadrado, beleza? Então, x ao quadrado, o que a gente está dizendo? Que a nossa função, ela está dependendo de x, não em t, certo? E ela é x ao quadrado, beleza? Ou seja, a gente precisa integrar em relação a x, tá? Então, sempre a gente vai integrar em relação à variável, beleza? Então, f de t dt. f de x dx, tudo bem? E vamos supor que a gente queira calcular no intervalo 1, 2, beleza? Ou seja, então, o que vai ser isso? Vai ser alguma fona, beleza? Calculada em 2, menos essa fona calculada em 1, beleza? A gente vai fazer essa subtração desse cálculo dessas funções. Mas quem é a f, né? Essa f maiúscula. Então, essa f maiúscula vai ser tal que quando a gente derivar, eu preciso cair em x ao quadrado, beleza? Então, é razoável a gente supor o seguinte, né? Que essa função vai ter que aparecer x, beleza? Tudo bem? E aí, quem que é, então, a função que quando eu derive, né, quando eu der o tombo, vai aparecer um 2 aqui. Bom, a gente sabe que quando a gente faz a regra do tombo, quando eu tombo eu tenho que tirar 1. Bom, se eu quero que apareça 2, então é razoável que a gente pense no 3 aqui, certo? Porque, ó, de novo na definição, a nossa fona, a nossa f maiúscula, vai ser tal que quando eu derivar, eu preciso cair na função de dentro, beleza? Então tudo bem, ó, vamos pensar um pouquinho. Se eu derivar essa f maiúscula, eu vou dar o tombo no 3. Vai ficar 3x ao quadrado. Opa, apareceu x ao quadrado já. Só que apareceu o 3 aqui atrapalhando. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dividir por 3. Beleza? Ou seja, então, quando eu calcular o f de 2 aqui, certo?
eu estou calculando quem? Eu estou calculando 2 ao cubo, no lugar do x coloco 2 dividido por 3. E eu preciso calcular também o f de 1, beleza? Que é 1 ao cubo sobre 3, beleza? Quanto vai dar isso? 2 ao cubo, 8 sobre 3, 1 sobre 3, ou seja, basta fazer 8 terços, que é o valor da f2, menos 1 terço, certo? Denominador comum aqui, 8 menos 1, 7. Pronto. Esse é o valor, então, da nossa integral para esse exemplo, beleza? Então, o mais importante de guardar aqui é esta definição, certo? Tá? Que é o que a gente chama aqui de integral definida, beleza? Então, por quê? A definida é quando nós temos esses extremos de integração, beleza? E outra coisa importante é que essa função f, a gente vai chamar essa função de primitiva, beleza? Então, no fundo, quando nós estivermos calculando as integrais, o que a gente vai estar interessado é calcular essas primitivas, beleza? Que tem como propriedade, né, que tem como ideia, quando a gente deriva, cair na função de dentro, beleza? Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou fazer mais exemplos, beleza? Valeu!